Olá a todos, sejam bem-vindos ao Benfica Independente para mais um vídeo, mais um conteúdo. Comigo, Sérgio Engrácia, hoje tenho aqui o nosso amigo Filipe Inglês. Olá, Baquero, bem-vindo. Olá Sérgio, obrigado pelo convite e vamos a isso. Super bem preparado, alguns dias. Não, não foi nada disso. Foi, liguei ao Filipe aqui há 10 minutos atrás, disse assim: pá, e que tal? Vamos gravar? Vamos. Então, vamos lá a isso. E qual é o tema deste episódio de hoje, ou deste segmento de hoje? O Baquero, no final de janeiro, escreveu um artigo para o 00 com o tema Benfica de volta ao Vietnã? Ponto de interrogação. Para quem não sabe, o Baquero costuma ter o hábito de escrever no 00 uma vénia ao terceiro anel, é a visão de um benfiquista profundamente apaixonado pelo ideal do seu clube, mas por isso exigente e irracional com quem momentaneamente o representa. A águia tem sempre que voar alto. É esta a descrição do espaço do Baquero no portal 00. Baquero, para situarmos aqui a malta, alguém que possa estar um pouco mais desatenta a este fenómeno Vietnã, este fenómeno entre aspas, o que é que foi o Vietnã, Baquero? Eh, bom, é complicado de explicar porque envolveu várias circunstâncias e vários anos, mas a melhor maneira que eu tenho sempre de explicar à malta mais nova porque é que foi o Vietnã, porque a gente, apesar de tudo, já estamos a ficar uns velhotes e estamos a falar de coisas que já aconteceram há 30 anos atrás e há muita malta nova que não estava viva ou que tinha poucos anos. Eu tento sempre explicar o que é que foi o Vietnã da seguinte maneira. Ahm, o Benfica, viajando no tempo, sempre foi o clube que ganhava ano após ano após ano. Era uma coisa constante, era uma coisa inacreditável. Havia aquele famoso texto do jornalista francês em 91 que disse que o Benfica era uma lenda, porque o Benfica era dos poucos clubes que existiam na Europa que não caía, que não tinha crises. Quer dizer, nós se pensarmos no, num Barcelona, no Milão, no Inter, no Manchester United, no Liverpool, todos tinham momentos em décadas em que não ganhavam nada. E o Benfica nunca tinha acontecido isso. O Benfica era o clube que se estava 2, 3 anos sem ganhar, o país ficava espantado, mas ao quarto ano o Benfica voltava a ganhar, quer dizer, e o que aconteceu foi que a partir dos anos 80 os títulos começaram a fraquejar com o crescimento do Porto e do Pinto da Costa. Um, e o Benfica começou a responder a isso com mais e mais investimento. O futebol também começou a mudar, começou a entrar novas formas dos patrocínios, começou a aparecer o futebol moderno. Até o Benfica abriu também as portas aos jogadores estrangeiros, isso também pode ter Exatamente, ao qual o influenciado, não é? Benfica também, verdade seja dita, o Benfica não se conseguiu adaptar muito bem ao quanto o futebol estava a mudar, e a resposta do Benfica à perca de influência, à perca de começar a perder títulos para o Porto, foi mais e mais investimento, até que o Benfica chegou a uma altura que estava tão desesperado de sentir, digamos, o tapete a fugir, que o Benfica começou a viver acima das suas possibilidades, e depois o Porto é campeão europeu em 87 e o Benfica acha que tem que também ser campeão europeu porque é o Benfica e não faz sentido o Porto ser campeão europeu e o Benfica não ser. Um, e o Benfica gastava mais e mais dinheiro até que chegou um dia que a porta abriu-se e saiu toda a gente ali para fora, portanto o Benfica entrou num descalabro financeiro, acontece o famoso verão quente de 93, em que de repente olhamos e o Benfica não tem dinheiro para mandar cantar um cego, porque o Benfica, a solução que tinha todos os anos era vender um jogador, e nesse ano ia ser o Paulo Sousa foi o Judas da história do Benfica, e de repente o Benfica não tinha dinheiro para pagar ordenados, não tinha dinheiro para nada, e toda essa crise financeira originou uma crise esportiva, aí sim os títulos a partir de 94 desaparecem, não é? O Benfica Baquer, deixa-me só abrir aqui um está 8 anos parênteses. sem ganhar nada, diz. Então, só abrindo aqui um parênteses, para balizarmos aqui o período do Vietnã, Uhum. 94 e 2005? Sim, eu diria 94, 2004. Ok, Eu 2004, sim, costumo, isto é, obviamente, 10 anos. cada um tem a sua, mas eu digo que para mim o Vietnã acabou na final da taça com o Porto Ok, em que o Benfica ganha 2004. o Porto Marinho, não é?
Sim, eu acho que isso Ok. podemos considerar que é o dia do armistício. Ahm, Pronto, portanto são 10 anos em que de facto não haja dúvida que o Benfica foi ao charco, o Benfica não tinha dinheiro para mandar cantar um cego, depois aparece o populismo, aparece Vale Azevedo, e são anos em que há muita gente que agora fala no Benfica 2013 e o Luís Vieira falava muito que reconstruiu o Benfica, mas eu de facto eu acho que há um novo Benfica, teve que se fazer um novo Benfica, porque aquele Benfica que vinha do futebol antigo morreu, quer dizer, tipo, é inacreditável e é difícil de explicar. Quer dizer, eu diria assim: o Benfica nesses anos só não fechou portas porque é o Benfica. Porque em condições normais o clube tinha fechado portas e tinha começado do zero. Ó Baquer, Porque, romantizando aqui um bocadinho a conversa, achas que também é aí que o Benfica começa a perder aquela cariz popular, aquela, estás a ver, aquela essência popular ou não? Ou é aí também que se começa a burguesar um pouco quando tu falas em investimento? pois, quer dizer, é possível. O problema é que o Benfica vivia muito da. O Benfica, quer dizer, era um clube de facto muito antigo, vivia muito de presidentes que avançavam com o seu próprio dinheiro, vivia muito de. Mas a história do Benfica também é parca em episódios onde são as pessoas, os sócios, o povo que ajuda. Isso é público, há N histórias e para quem não conheça e tenha Claro, interesse, claro, claro. nós temos um projeto, o Baquer tem um projeto com o Nuno, que é a História Gloriosa, onde falam bastante disso e é um grande trabalho deles, juntamente com o Alberto Miguel, claro. E se calhar, para quem esteja mais desatento, convinha tirarem algum tempo do seu dia para ouvir a história. E eu só puxei esta conversa da questão mais romântica, porque quando tu falaste Uhum, ali do aspecto do Benfica se começar a burguesar um pouco, não foi esta a expressão que tu usaste, mas é uma expressão que eu uso, uhum. e nós hoje vemos um clube completamente diferente, associamos o Benfica hoje a uma grande marca, não é? E isso não terá sido aí, percebes? Era por aí o meu raciocínio, mas desculpa, mas complementa. Sim. Pronto, eu não acho que na altura o Benfica se tenha aburguesado. Eu acho é que o Benfica entrou em loucuras, no desespero. Era um clube e eram adeptos desesperados que nunca tinham vivido aquela situação de o Benfica estar por baixo de outro clube, e cometemos loucuras. Também não vamos esconder que o Benfica também estava por baixo de outro clube, porque o outro clube, digamos, jogava por dentro e por fora do relevado, e isso também nunca. As culpas não foram só do Benfica, não foram só dos benfiquistas, não foram só. Um, Inclusivas, também houve razões extra, para Externas, além né? do mérito também de Pinta Costa, que também o teve, porque sempre soube mais de olhos acordados, de olhos fechados do que os dirigentes do Benfica na altura acordados. Mas pronto, é o que eu digo, é o que foi o que até eu escrevi no artigo do 00. Eu acho que o Vietnã se explica com uma crise financeira, depois entra uma crise esportiva e depois entra uma crise de valores. Baquero, E e isso porque é que foi achas. horrível. Este é uma expressão, como tu referes e bem, e para quem também não saiba, cunhada pelo Pedro Ribeiro, conhecido radialista. Ahm, Pá, não deixa de ser, falando aqui um bocadinho, entrando aqui um bocadinho na brincadeira, não sei, quer dizer, isto é um país, não é? Um país em guerra, e usarem aquela expressão, estás a ver, para classificar este nosso tempo, estes 10 anos, vá, como um Uhum. Vietnã, não é? Quer dizer, é um bocadinho hardcore, vá, ou não? É assim, se nós considerarmos que o futebol são 22 homens a correr atrás de uma bola, claro que estar a comparar com uma guerra que teve milhares de mortes, é descabido, mas obviamente estamos a falar metaforicamente, mas eu acho que é a expressão perfeita, porque eu acho que isto não é aquela coisa de querer ser tipo, nós é que o vivemos, mas a verdade é que só quem o viveu é que sabe o que aquilo foi, quer dizer, e no nosso caso apanhou a nossa adolescência, apanhou os nossos primeiros anos, e de facto, hoje nós podemos balizar, não é? 94, 2004, mas na altura nós não sabíamos quanto tempo é que ia durar. Na nossa mente é que chegámos a achar que aquilo se calhar poderia durar 5, poderia durar 10, poderia durar 15, poderia durar 20 anos, porque não havia maneira de ver a luz ao fundo do túnel. Quer dizer, o Benfica não tinha dinheiro, não tinha dinheiro, não tinha jogadores, não tinha jogadores, não tinha vitórias.
E depois estava a entrar num ciclo de maus presidentes a escolher maus treinadores a escolher maus jogadores, e de facto é isso que é do género, de repente entramos os benfiquistas todos numa selva, em que tu estás a levar tiros de todo lado, em que tu não tens proteção nenhuma, em que tu inclusive olhas para os teus soldados irmãos e sabes e desconfias que muitos também estão a disparar para dentro em vez de disparar para fora. E de facto, quer dizer, foi muito, muito complicado e não há nada que dê para minimizar o que foi aquele período do Benfica. Ó Bacar, vou fazer aqui vou aproveitar aqui duas frases tuas para fazer um gancho para avançarmos na nossa conversa, porque tu referes o seguinte: para muitos, abre aspas, para muitos, sejam soldados americanos ou benfiquistas, pode-se ter saído do Vietnã, mas o Vietnã não saiu dentro deles. Fecha aspas. Isto para te dizer o quê? Tu, pois mais à frente, quando o Benfica é campeão, no ano com o Trapatónio, né? O ano do Trapatónio, como nós tão carinhosamente o referimos, tu dizes algo do género que o Vietnã já era quase um mito, não é? Achas que é ali um Uhum. ponto de viragem completo? Ou de esquecimento? Vá? Eu diria, nessa altura não, eu acho que nos últimos anos, sim, todos nos esquecemos um pouco. Aí sim, eu acho que nos últimos anos vivemos o tal aburguesamento que falámos, e por mais que avisássemos que se calhar não estava já tudo bem, e que se calhar isto ainda não era o Benfica, e que se calhar valia a pena olhar para o Benfica pré-94, já muita gente não nos ouvia. Um, de qualquer maneira, eu também dizia que, como eu estava a dizer, nós saímos do Vietnã, mas o Vietnã não saiu de nós por esses traumas, digamos assim, obviamente de infância e de adolescência, mas também, e isto é uma coisa que eu já tenho dito, eu acho que o pior resultado que ficou do Vietnã não foi de facto o Benfica ter estado uma década sem títulos. Não foi os campeonatos e as taças que se perderam, foi ter mudado o prisma com que o benfiquista olhava para o seu clube. Se Porquê? é verdade que antes haviam. Porquê? Porque tu olhas para 20 anos, ganhas 7 campeonatos e 2 taças de Portugal. Exatamente, e criou-se a noção que isso era bom, estás a perceber? Porque em Yeah. comparação com o Vietnã, se tu em 10 anos ganhaste zero, se tu nos 10 anos Mas seguintes. porque é que nós temos sempre o hábito, e isto vai gerar Ganha. muita discussão entre nós não, vai gerar muita discussão e algum debate entre nós os dois e depois de quem nos está a ver e a ouvir, Uhum. ahm, mas porque é que o nosso termo de comparação, estás a ver, tem que ser o período do Vietnã? É comparando, ou seja, balizando esses 20 anos que nós estamos, que eu agora referi, não é? 20 anos, 7 Uhum. campeonatos e 2 taças de Portugal. Porque é que Yes. mas vocês. Mas reparem, quando tiveste 10 anos sem ganhar, ou seja, é muito melhor, estás a ver o que é que eu quero dizer, o termo de É comparação que tu isso, arranjas. é isso. Porque é que não devemos, podemos ou temos que comparar com os anos 70 ou 80, mas pronto, Uhum. percebes? Porque isso já faz. Será que hum, às vezes vejo malta, tipo, não é ignorância, mas tipo, pá, isso é história, isto já não é assim. Uhum. Percebes o que é que eu quero dizer? Mas não é assim porquê? Eu Mas acho que tem, deve ser assim. pois, eu acho que de facto e nós habituámos a comparar o Benfica sempre ao Vietnã e não aos períodos áureos, eu diria por duas razões. Primeiro, porque eu acho que foi, lá está, como já falámos, foi tão traumático, que os benfiquistas morrem de medo de um dia lá voltar. E portanto ganharam uma aversão à mudança e um medo de arriscar gigantesco. E portanto tudo o que não seja o Vietnã está bom. É o bicho-papão que nunca ninguém quer lá voltar. E portanto, se neste momento não estás nesse bicho-papão, não mexas, mesmo que possas ser mais feliz do que estás a ser. A segunda razão, e aqui eu se calhar vou ser um bocado polémico, mas cá estamos para isso, é que os benfiquistas e uma franja de benfiquistas, normalmente que não está no YouTube, mas está mais nos canais que acompanham mais os canais tradicionais, como a televisão, têm levado uma lavagem ao cérebro do próprio clube nesse sentido. Portanto, tornou-se a doutrina do clube, e a propaganda do clube, comparar-se sempre ao Vietnã, porque é uma comparação muito fácil. Percebes? Por mais que o Benfica perca campeonatos e por mais que o Benfica seja incompetente, eles sempre dizem: mas atenção,
não te esqueças das pedras da calçada, ou não sejas garotão, ser grato porque estavas na lama e agora não estás na lama, se calhar não estás no ouro que devias estar. Mas uma coisa não implica a outra, ou seja, tu podes estar grato, em parte, pelo bom trabalho que foi feito, porque é um Uhum. facto, há muito bom trabalho feito, e o Benfica ficou mais perto de ganhar títulos. Isso é a minha opinião. Acho que o Benfica hoje está muito mais perto de ganhar títulos. Hoje, quer dizer, pronto, na teoria, não é? Não hoje, 8 de fevereiro que estamos a gravar, mas hoje, no presente, estamos muito mais perto, temos muito mais condições. Isso é um facto. Agora, não É. podemos usar, porque tu referiste a expressão incompetência, e é um facto, e é verdade. O Benfica, em muitos dos anos, foi incompetente. E isso tem que ser dito, é perfeitamente. Pá, isso não é por dizermos isto, não vamos ser benfiquistas, longe disso. Portanto, Uhum. é analisarmos um facto em concreto, que é, nesse campeonato, nesse objetivo que tínhamos, não fomos competentes, portanto, somos incompetentes porque não ganhamos o título. Ponto final. Mas, isto também abre a porta, eu não quero entrar muito por aí, mas também isto abre um bocadinho a porta ao populismo, estás a ver? É que é essa forma de comunicação do clube para as pessoas, abre sempre um bocadinho a porta ao populismo, mas pronto. Mas isto de tu estás a dizer que a mensagem que passa para uma franja de adeptos específica é que, atenção, que vocês antes ganhavam, depois ficaram ali 10 anos sem ganhar, portanto não queiram ficar novamente 10 anos sem ganhar. E é essa mensagem que passa. Mas tu achas que tem a ver com uma questão etária ou não? Ou é uma questão de público, da forma como consomem a comunicação, a informação que lhes dão? Sim, eu acho que factualmente é uma questão etária, porque eu acho que as camadas mais, digamos, idosas estão mais acomodadas a isto, e até espanta porque foram eles que viveram o Benfica pré-94, mas é o que eu digo, eu acho que eu presumo que seja por aí, foi um trauma tão grande e deixam-se levar por esta conversa em relação a isso que estamos a falar, da gratidão. Eu dou sempre este exemplo: se o Eusébio tivesse virado treinador, por essa lógica, nós nunca podíamos despedir o Eusébio, por mais péssimo treinador que fosse, porque é o Eusébio, quer dizer, ou seja, as duas coisas não invalidam, quer dizer, nós podemos estar gratos, mas saber que. Quando a coisa está mal, que quando não é bom para o clube, não é bom para o clube, mesmo que antes tenha sido bom para o clube. Um, e de facto, obviamente eu não queria estar a entrar por aí, mas eu acho que a recuperação do clube foi demasiado lenta e não foi tão boa como podia ter sido, exatamente porque no meio de coisas bem feitas tem havido coisas muito, muito mal feitas. E, e de facto, isto só é possível em 20 anos ter-se ganho 7 campeonatos e tu teres muitos benfiquistas disponíveis para dizer que isto é positivo, 7 campeonatos e 2 taças de Portugal em 20 anos, exatamente porque o paradigma com que o benfiquista olha para o seu clube mudou a partir do Vietnã. Lá está, se antes, repara, o Fernando Martins perdeu umas eleições porque perdeu 2 campeonatos para o Porto. E nós temos um presidente que em 20 anos perdeu 11 ou 12 campeonatos para o Porto e as pessoas continuavam a votar ad eterno nele. Yeah. E infelizmente acho que entramos aqui numa espécie de Mas é, síndrome de mas é uma Estocolmo. questão de exigência? Ou é que faz, é porque isto É, pode é, gerar aqui um debate interessante que é, tu não ganhas. hum, Tu usaste essa expressão, o Fernando Martins ter perdido as eleições. Mas quer dizer, tu não ganhas, é e achas exigência que a malta e deixa de ser exigente. Porque isto é exigência também, é um chavão muito usado agora, não é? Mas o que é também a exigência? Nós não podemos ganhar sempre. Ok, é um facto. Nós não podemos ganhar sempre, mas Mas sabes que eu irrita-me tanto essa conversa do não podemos ganhar sempre, porque isso é conversa de quem, tipo se o Bayern agora perde um campeonato, não é? E aí sim faz sentido um adepto do Bayern dizer isso, pá, também não podemos ganhar sempre. Agora, o Benfica não é o clube que tem ganho sempre, o Benfica é o clube que tem perdido quase sempre, quer dizer, sim, se 7 em é, 20. percebes? Eu não. E eu já disse que no dia em que eu disser assim, ok, não há nada a fazer porque o Porto é um clube superior ao Benfica e temos que entender que essa é a hierarquia do futebol português, e o Sporting também muitas vezes é melhor que nós, e então eu vou-me resignar e vou aceitar. Esse é o dia em que
eu deixei de ver o Benfica da maneira como eu sempre vi. O Benfica é e tem que continuar a ser o Estar no maior topo clube da pirâmide português. sempre. Exatamente, e tem que ganhar mais que os outros. Eu também já utilizei muitas esta comparação que é, ainda por cima hoje está-se a falar muito de uma das empresas de telecomunicações, e eu vou dizer os nomes aqui, esta Sim, também não há sim, sim. problema. Pronto, imagina, vou-te dar um exemplo, a Vodafone e a nós tem o dobro dos clientes da Vodafone, e a Vodafone, com metade dos clientes, apresenta constantemente melhores resultados. O que é que tu vais dizer dos administradores e dos CEOs da nós, se tem o dobro dos clientes São e tem piores incompetentes. resultados? Pronto, é isto, Yeah, percebes? sem dúvida, sem dúvida. É reduzir à base. Baquero, Benfica está ou não de volta ao Vietnã? Pois, é tal coisa, eu durante agora 2, 3 anos, isto do Benfica caiu nos últimos. Podemos dizer que se calhar que o Benfica caiu a partir do Tetra, mas pronto, felizmente em 2019 conseguimos ser campeões. Eu ouvia muito essa conversa e eu sempre achei que isso era conversa de quem está, de pessoas que estão tristes e estão revoltadas, porque de facto o Vietnã eu acho que é daquelas coisas que acontece uma vez na história de um clube, principalmente um clube com a dimensão do Benfica, e eu sempre achei que nunca se voltaria a repetir. E sempre achei que era conversa de, lá está, de pessoa revoltada e que não, e que está, isto às vezes é preciso uma certa distância temporal para isso, uma certa frieza para identificar as coisas, não é? Eu acho que no Vietnã nem nós sabíamos que estávamos num Vietnã. Pronto, é aquelas coisas com o tempo é que consciencializamos o que é que acabamos de viver. Portanto, eu posso neste momento estar a dizer não estamos no Vietnã, e se calhar daqui a 10 anos estamos a reparar que estamos de facto no Vietnã, ou Mas, o não, contrário. mas repara, não estamos, primeiro, pela questão temporal. Estamos a falar de Uhum. 3 anos, mais ou menos 3 anos, sim, 3 anos. E o Vietnã em si é de 10 anos, ok? Mas podemos levar isto para outra discussão, que é a nível de balbúrdia, estás a ver, de confusão, um clube que, e estamos a gravar isto a 8 de fevereiro, volto a referir, Uhum. dia em que já se sabe, vão saindo algumas notícias e fazer aqui só esta nota que o Lourenço Coelho já estará a preparar a próxima época, portanto, pá, é só para situar aqui a malta que nos está a ver. Mas a verdade é que para muitos benfiquistas, ou seja, muitos benfiquistas já estão a ficar muito preocupados do que é que possa vir aí, não é? Mas lá está, por isso é que eu diria que, respondendo à tua pergunta, eu não acho que o Benfica esteja no Vietnã, porque esta crise não é igual à do Vietnã. Eu acho que o Benfica, eu diria que estamos, imaginemos, num Afeganistão, ou seja, estamos numa crise diferente. Porque eu acho que o Benfica atualmente tem condições materiais muito maiores para sair da crise, do que no Vietnã. O Porque problema do Vietnã. o Vietnã tinhas algo que associada à crise desportiva, não é? Tinhas também uma crise financeira. Exatamente, né? E agora, E na atualmente. teoria, né? Pelo menos do que se sabe, Uhum, ah, tens uma crise desportiva, porque isto é, pá, é inegável. O Benfica que sim, não ganha há claro, 3 anos está em crise desportiva, claro, ahm, mas não tem uma crise financeira associada. Pelo menos exatamente. que nós saibamos, não é? Claro, exatamente. E, portanto, nada nos garante que na próxima época chega um treinador daqueles que dá uma pedrada no charco, como aconteceu, por exemplo, com o Ruben Amorim no Sporting, ou o Jorge Jesus no Benfica em 2009, ou sei lá, o André Vilas-Boas no Porto em 2010. Nada nos diz que não chega um treinador desses na próxima época, ou, por exemplo, o Bruno Lage, quando entrou na equipa, e estas coisas no futebol mudam muito rapidamente, quer dizer, o Sporting em 2018 acontece Alcochete, nunca ninguém diria que passado 2 anos o Sporting ia ser campeão, não é? Todos nós dissemos, isto, o Sporting agora vai estar mais de 10 anos sem ser campeão. Portanto, as coisas no futebol podem mudar e, de facto, isto no Benfica pode mudar porque o Benfica tem condições materiais para sair da crise. Agora, eu digo é que este é um Vietnã diferente porque há aqui uma inversão, ou seja, se no Vietnã a tal crise de valores apareceu só mais à frente, o problema aqui no Benfica é esta crise, para mim, está a ser, para além da crise esportiva que já existe, está a ser, logo desde a partida, esta crise foi criada exatamente por haver essa crise de valores. O Benfica abdicou demasiado do que era a sua essência, abdicou demasiado do que eram os seus princípios fundamentais, abdicou demasiado do que era a sua gênese, e está a pagar por isso. E eu acho que
pode chegar aqui um treinador que faz o Benfica campeão instantaneamente, mas se olharmos a médio e longo prazo, e se considerarmos que o Vietnã teve 10 anos, mas teve repercussões para outros 20 anos, esta crise poderá ser maior ou menor, mas também há as repercussões posteriores a esta crise. E eu acho que o Benfica vai avançar para os próximos 30 anos da maneira que nós queremos, quando o Benfica não é ser saudosista. Eu sei que o Benfica já não volta ao pré-94, esse futebol mudou e não volta para trás, mas quando o Benfica voltar à sua gênese, à gênese do povo, à Porque, gênese humilde. porque tu dizes isto, não é? E, aliás, é uma expressão, é uma frase forte, que tu dizes que é, abre aspas, porque ninguém duvide que o Benfica caiu neste buraco devido à falência dos seus valores. O clube do povo, da mística, do inferno da luz e do terceiro anel, para ser o clube dos Red Pass. E se por um lado, já falámos um bocadinho sobre crise desportiva, será esta a pior das crises, Baquero? Esta crise de valores que tu referias? Pode ser, lá está. Por isso é que eu digo que até pode ser pior que o Vietnã, porque de facto abdicámos e resignámos a coisas que não são Benfica. Aceitámos que haja menos benfiquismo, que haja menos exigência, que haja menos, eu diria até dedicação ao clube. Aceitámos o encolher os ombros, quer dizer, de facto uma das coisas que havia no Vietnã é que as coisas aconteciam e era escandaloso, quer dizer, os sócios juntavam-se em frente ao estádio, e era, quer dizer, tudo o que acontecia no Benfica era a coisa mais importante do universo. Eu acho que por mais que hoje em dia os benfiquistas continuem a amar o Benfica e continuem a se dedicar muito ao Benfica, todos perdemos essa ideia de que é a coisa mais importante do mundo é o Benfica, e se alguém faz alguma coisa ao Benfica, seja por fora ou por dentro, o benfiquismo todo aparecia e diz: isto é o nosso menino, neste menino ninguém toca. E atualmente o Benfica leva pancada a todos os lados e não há esse apoio e essa dedicação, e não há essa vontade inacreditável de vencer e de ganhar títulos, quer dizer, percebes? Mas é algo que passa. Isto é algo que passa de fora para dentro ou de dentro para fora? Eu diria que é das duas maneiras. É das duas maneiras. Eu acho que de facto os benfiquistas têm muita culpa nas pessoas que têm escolhido e na dinâmica do clube. E lá de dentro para fora também não têm sido passados as mensagens positivas, porque eles muitas vezes defendem-se a eles próprios e não estão a defender o Benfica. E de facto o clube neste momento não tem cultura, o Benfica não tem identidade, o Benfica não tem a tal mística que se falava. Quer dizer, olhemos para o Benfica de 2022 e sejamos francos, o Benfica atualmente é um clube igual a qualquer outro na Europa, ou até pior que muitos na Europa. Quer dizer, nós olhamos para clubes como, sei lá, o Liverpool, o Dortmund, o Atlético Bilbao, não sei, há N exemplos, e são clubes que nós conseguimos identificar uma cultura. Até o nosso rival do Norte, eu costumo dizer isto, tem uma cultura absolutamente abjeta e horrível, mas tem uma cultura de clube. E o Benfica, o problema do Benfica atualmente é que nós não temos isso, percebes? Está um clube completamente esvaziado, está um clube sem alma, está um clube sem caráter, está um clube até que sem amor próprio, E o quer que é que nós, dizer. como adeptos, podemos fazer, Baquero? Para já, eu acho que estas conversas são muito importantes. Depois é uma coisa que o facto de assumirmos que há um problema também é muito positivo. E eu acho que é Sim, uma vantagem, a costuma-se dizer, não é? primeira cena para O resolver primeiro. para resolver algo é assumir que existe um Yeah. problema. E isso é Ou uma coisa assumir que que, temos nós, eu, claro, tu, os nossos amigos, como benfiquistas, que temos um problema em mãos. exatamente. Isso é uma coisa Pode que ou não ter sido até. provocado por nós. Desculpa, Paquete. Exatamente, isso até é uma coisa que se tem visto, desde o presidente até aos meios de comunicação do próprio clube. Finalmente estamos todos a concordar e a assumir que existe um problema e hoje resolver esse problema, porque um dos problemas do Benfica dos últimos anos é que o Benfica perdão, atirava a areia para cima dos olhos, não queria identificar, não queria assumir, não é? Vinha sempre os Pedro Guerras desta vida dizer: não, calma, está tudo bem, não se passa nada. Finalmente agora já todos assumimos, ok, passa-se algo. Esse é um primeiro passo importante.
O segundo passo, de facto, estas. Eu acho que estas conversas são super interessantes, o debate é super interessante. A democracia do Benfica tem que voltar e tem voltado com força. Não é quando nós estamos a dizer que as coisas não estão mal ou que estamos a criticar, é de fazer a destrinça que quem critica quem dirige o Benfica não está a criticar o Benfica, porque há aquela crítica positiva e há aquela crítica construtiva. E pronto, e assim, das duas, uma, ou isto um dia vai precisar que entre gente nova no clube, ahm, ou então quem está lá dentro tem um trabalho de regeneração e de reconstrução a fazer, e quanto mais passos derem nesse sentido, mais nós estaremos do lado deles. E pelo oposto, se continuarem a fugir à gênese do clube, mais temos que combater quem foge à gênese. Baquer, estamos mais perto do Vietnã ou do Afeganistão? Conta-me coisas. Pois eu acho que é o que eu digo, eu não acho que isto seja, não é, a história não se repete tal e qual nunca, não é? Portanto, eu acho que isto não é o Vietnã. Agora, isto poderá eventualmente ser uma crise tão profunda como foi o Vietnã. Portanto, eu acho que podemos começar a cunhar o termo Afeganistão para definir isto. Agora, eu gostava que de facto o Afeganistão não durasse tanto tempo quanto durou o Vietnã, porque já me bastou estar 10 anos da minha vida perdido nisto. Muito bem. Fica então aqui a pergunta para quem nos vai ver e ouvir, principalmente para quem nos está a ver no YouTube, não é? Aproveitem a caixa de comentários. A pergunta que fica é: o Benfica está ou não de volta ao Vietnã? Depois da conversa que tive aqui com o Baquero, das explicações, um conteúdo muito curto, de fácil consumo, deixem a vossa opinião se está ou não o Benfica de volta ao Vietnã. Baquero, queres aproveitar para despedir? Sim, agradecer o teu convite. Depois de tive aqui 5 minutos para me preparar. Mas as minhas conversas são assim. E, pá, e dar força também a tudo o que tens feito e tudo o que temos feito através do Benfica Independente, e agradecer o pessoal. Eu lembro sempre daquele vídeo que vocês fizeram do Será que vale a pena? E depois vale sempre a pena. E eu, sem exagero, eu perdi para meia hora a ler os cento e tal comentários em cada um dos vídeos, e foram comentários absolutamente fantásticos, de um benfiquismo inacreditável, e espero que isto puxe mais uma conversa aí na caixa de comentários do YouTube, porque é fantástico depois de ler. É isso mesmo, sempre à procura de um caminho, de um foco, mas sempre a elevar o Benfica. Esse é o nosso propósito, dentro das nossas possibilidades, discutir Benfica, falar sobre o Benfica e elevar o nome do Benfica. É sempre o nosso propósito aqui no Benfica Independente. Bah, quero deixar-te um abraço, meu amigo, obrigado e as melhoras, estás quase operacional. Uhum. A todos os que nos veem e que nos ouvem, deixar-vos então um abraço e um desafio. Comentem aqui em baixo na caixa de comentários. Estará ou não o Benfica de volta ao Vietnã? Um grande abraço, nós voltamos em breve e viva o Benfica! Viva.